Você provavelmente já passou por isso. Senta para estudar, olha para o material, tenta começar, mas algo dentro de você simplesmente trava. Não é preguiça, não é falta de inteligência, muito menos falta de vontade. É como se existisse uma força invisível puxando você para longe do foco. E o mais curioso é que nos poucos momentos em que você finalmente consegue concentrar, parece que seu cérebro entra em outro modo, um modo mais rápido, mais claro, mais eficiente. A pergunta é: por que isso acontece? Por que às vezes você foca profundamente e rende muito, e outras vezes não consegue nem começar? A resposta está em um truque neurológico simples, algo que ninguém ensina na escola, mas que muda completamente a forma como você estuda e aprende. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Como acionar de propósito o mecanismo neurológico que faz qualquer pessoa focar, mesmo quando a motivação está baixa. Antes de tudo, você precisa entender o seguinte: seu cérebro não evoluiu para estudar, ele evoluiu para sobreviver. E isso significa que qualquer tarefa que exija esforço mental prolongado é naturalmente interpretada como um gasto desnecessário de energia. O cérebro quer economizar. Ele quer atalhos, ele quer segurança, e estudar, aprender algo novo, enfrentar conteúdos difíceis, tudo isso é interpretado como risco, porque exige energia, exige adaptação, exige mudança. Por isso você sente resistência. Não é uma falha sua, é uma proteção do cérebro. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca aprende a driblar esse sistema. Mas existe um truque, uma forma de enganar seu cérebro para que ele entre no modo de foco profundo muito mais rápido do que você imagina. Esse truque começa com uma reinterpretação emocional do esforço, porque a resistência não surge da tarefa em si, ela surge da sensação associada à tarefa. Quando você olha para um PDF de 50 páginas, seu cérebro não pensa, vamos aprender isso. Ele pensa, isso vai demorar, isso é difícil, vai dar trabalho, é melhor evitar. Seu cérebro antecipa a dor, e a antecipação da dor ativa seu modo de fuga antes mesmo de você começar. Mas existe um gatilho neural que vira esse jogo: transformar a antecipação da dor em antecipação de recompensa. Parece simples, mas funcionalmente isso muda o cérebro de estado. Literalmente muda quais áreas ficam ativas. Toda vez que você associa uma tarefa ao ganho e não ao esforço, o cérebro ativa o sistema dopaminérgico de busca. Esse é o mesmo sistema usado quando você se sente curioso, animado, desafiado positivamente. E esse sistema é seu aliado mais poderoso no estudo. Só que você nunca aprendeu a ativá-lo de forma intencional. É aí que entra o truque. Antes de iniciar qualquer tarefa, você não tenta forçar o foco. Isso não funciona. Em vez disso, você cria uma microexpectativa de recompensa. Algo tão pequeno que o cérebro aceita, mas forte o suficiente para mudar seu estado mental. E aqui está o detalhe. Essa expectativa não é externa. Não é, vou ganhar uma recompensa depois. É interna. É, vou descobrir algo interessante. Vai ser legal entender isso. Quero ver até onde consigo ir. Curiosidade é dopamina. Dopamina é movimento. Movimento gera ação e ação gera foco. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas como eu faço isso na prática? Vou te mostrar exatamente como funciona o processo passo a passo e você vai perceber que é muito mais simples do que imaginava. Primeiro, você cria uma pergunta. Não uma pergunta gigante. Uma pergunta simples, pequena, mas que o seu cérebro queira responder. Algo como, o que exatamente eu ainda não entendi disso? Ou, qual é o ponto central desse capítulo? Ou, será que isso é realmente tão complicado quanto eu acho? Essa pergunta abre um loop mental. E o cérebro detesta loopings abertos. Ele quer fechar, ele quer resolver. E essa vontade de resolver já é dopamina suficiente para começar. Agora, toda vez que você começa com uma pergunta, você cria um micro desafio, e é exatamente isso que ativa o modo de busca. E quando o modo de busca está ativo, o esforço diminui radicalmente, porque você não está mais tentando fazer força. Você está seguindo uma curiosidade, e o cérebro ama isso. Só que existe um segundo ponto do truque talvez ainda mais importante. Quando você inicia uma tarefa, o cérebro passa por um curto período de fricção. Isso dura de 20 a 40 segundos. É aquele incômodo inicial, aquela sensação de não quero, aquela mini agonia. A maioria das pessoas desiste nesse microintervalo.
Elas sentem a fricção e interpretam como um sinal para parar. Mas se você simplesmente continuar por esses poucos segundos, sem ajudar, sem brigar, sem tentar ser perfeito, o cérebro muda de estado. Ele entra no chamado modo de afundo, que é quando cada minuto parece que fluir melhor que o anterior. E quanto mais vezes você passa por essa fase de fricção sem desistir, mais rápido o seu cérebro aprende a entrar no modo de foco espontaneamente. É literalmente reprogramação neural. Agora, imagina que você combina as duas coisas. Iniciar com uma pergunta que cria curiosidade e ultrapassar a barreira dos 30 segundos sem desistir. Isso é como apertar um interruptor interno. A partir daí, o seu cérebro aceita a tarefa. Ele para de lutar contra. E você entra naquele estado de concentração tranquila, onde os pensamentos fluem, o tempo passa mais rápido e você realmente absorve o conteúdo. As pessoas chamam isso de disciplina, mas na verdade é gestão neurológica de transição de estado. Disciplina não é acordar todos os dias com força de vontade infinita. Disciplina é conseguir atravessar essa ponte inicial, essa troca de engrenagem. Quando você entende isso, estudar deixa de ser sofrimento e passa a ser apenas uma questão de ligar o modo certo no momento certo. E isso aconteceu comigo e eu me formei em 3 faculdades. Ubli se mostra também na Faculdade de Direito da UFSC. Fiz mestrado e estou me preparando para o doutorado. E eu consegui aproveitar a minha preparação sem quilo menos de quipos. Mas existe um último componente desse truque que pouca gente conhece. Quando você começa uma tarefa esperando encontrar algo interessante, o seu cérebro libera uma pequena quantidade de dopamina logo no início. E essa liberação muda completamente a sua percepção do esforço. Só que essa dopamina precisa ser mantida ativa. O jeito de manter ativa é criar mini vantagens mentais durante o estudo. Por exemplo, quando você entende um conceito, mesmo que mínimo, você diz mentalmente: isso faz sentido. Ok, entendi essa parte. Isso ficou claro. Esse microfeedback é poderoso. Ele reforça o circuito neural do progresso. E quanto mais você sente progresso, mais dopamina você produz. É um ciclo. É por isso que algumas pessoas parecem aprender rápido, não porque são mais inteligentes, mas porque constroem o hábito de gerar microvitórias mentais enquanto estudam. O cérebro se acostuma a associar estudo a ganho, não a dor. E quanto mais isso acontece, mais fácil o estudo se torna. Inclusive, algumas pessoas que hoje amam estudar, antes odiavam. O que mudou não foi o conteúdo, foi o estado neurológico que elas aprenderam a acionar conscientemente. E aqui vem o clímax. Quando você domina esse mecanismo, você não depende mais de motivação. Motivação vira um bônus, não uma condição. Você simplesmente liga o modo certo e começa. E quando começa, o processo se retroalimenta. É exatamente assim que pessoas extremamente produtivas trabalham. Elas não têm um poder especial. Elas só aprenderam a manipular os gatilhos certos para transformar foco em algo natural. E o mais bonito disso tudo é que não importa seu livro atual, sua dificuldade, idade ou ritmo, qualquer pessoa consegue usar esse truque neurológico. O cérebro é plástico. Ele aprende rapidamente padrões novos desde que você repita. E quanto mais você repetir esse processo, mais automático ele se torna. Chega um momento em que você senta para estudar e o cérebro já sabe o caminho. Ele já entrou no modo certo antes mesmo de você pedir. Agora, talvez você esteja percebendo a diferença entre tentar estudar com força bruta e estudar com ciência. Força bruta funciona 1 dia, 2 dias, no máximo 1 semana. Mas ciência funciona sempre. E se você começar a aplicar essa técnica hoje, você vai sentir diferença já na primeira sessão. Não precisa esperar semanas. Funciona imediatamente, porque é uma mudança de estado, não de habilidade. E talvez, até agora, você tenha achado que não tem disciplina. Mas olha que louco. Talvez você nunca tenha tido problema de disciplina. Talvez só estivesse tentando usar seu cérebro do jeito errado. E isso muda tudo, porque quando você entende o funcionamento, você para de se culpar e começa a se organizar. Agora, antes de encerrar, eu quero que você imagine como seria a sua vida se você pudesse ligar o foco sempre que quisesse. Imagine terminar tarefas antes do prazo. Imagine finalmente entender aquele conteúdo que parecia impossível. Imagine ver seu rendimento aumentar sem sentir mais aquela sensação de peso, de cansaço mental antes de começar.
Imagine ter controle sobre seu processo, não por força, mas por habilidade. Isso não é exagero, é literalmente o que acontece quando você aprende a acionar o mecanismo dopaminérgico da curiosidade e atravessa a fricção inicial sem desistir. Se você quiser mais vídeos explicando a neurociência prática do estudo e mostrando técnicas reais que funcionam no dia a dia, se inscreve no canal, deixa o like, porque isso me mostra que você quer mais conteúdos assim. E comenta aqui embaixo qual parte desse truque você vai aplicar primeiro. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, e eu vou responder vários de vocês lá nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.